Agora eu vou tocar num tema que é um tema árduo, que é o valor de P. Esse valor de P que, na literatura, muitas vezes, a gente, sempre que fala de valor de P, pensa em 5%, como sendo o valor limite. Valor de P menor do que 5% significaria algo significativo. E um valor de P maior ou igual a 5% significaria algo não significativo. Essa, na verdade, é uma ideia errada. Uma ideia completamente errada sobre o significado desse valor de P. Quando nós vemos, por exemplo, que nós acabamos de ver, quando vimos resultados de odds ratio fictícios, né, do exemplo do estudo de casos e controles, nós poderíamos pensar que aquilo que é estatisticamente significativo tem um valor de P menor do que 5%. E aquilo que é estatisticamente não significativo tem um valor de P maior ou igual a 5%. Isso não representa a realidade. Nós poderíamos ter também aqui valor de P maior que 5%, nós poderíamos ter também aqui valor de P menor do que 5%. Isso já foi demonstrado de várias maneiras. Então vamos ver esse exemplo aqui. A hipótese nula de uma determinada questão, se o tratamento funciona ou não funciona, a hipótese nula diz que o tratamento não funciona. E a hipótese alternativa diz que o tratamento funciona. Só que se essa hipótese alternativa foi mal criada, mal sustentada, mal embasada, a chance do tratamento funcionar é muito baixa. E a chance do tratamento não funcionar é alta. Aí o pesquisador vai, né, faz o projeto, faz a coleta de dados, faz a análise dos dados e encontra um valor de P menor do que 5%. E esse pesquisador estabeleceu lá o limite, né? Limite alfa de 5%. E esse valor de P sendo menor do que 5%, limite, muitos vão dizer, isso significa dizer que a hipótese nula está errada, a hipótese alternativa está correta, o tratamento funciona. Não é assim que se faz. O valor de P ele é a probabilidade de a hipótese nula estar correta. Se ele for acima de 5%, que é o limite que foi definido pelo pesquisador, significa dizer que a probabilidade da hipótese nula estar correta é alta. Se ele for abaixo de 5%, significa dizer que a probabilidade da hipótese nula estar correta é baixa. Mas esse é apenas um indicativo, não é um juízo. O valor de P maior do que 5% não diz que a hipótese nula é verdadeira. O valor de P menor do que 5% não diz que a hipótese nula é falsa.
não é verdadeiro. O valor de P diz apenas que a probabilidade dela ser verdadeira é alta ou é baixa. E por ser um valor, uma medida indicativa apenas, esse valor de P diz apenas que você tem uma probabilidade de encontrar uma hipótese nula verdadeira, ou você tem a probabilidade de encontrar uma hipótese nula falsa. Mas não diz que você já encontrou. Então, olhando o valor de P menor do que 5%, você vai dizer a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é baixa. Mas eu vou lá olhar os dados, vou lá olhar as outras medidas e vou ver o que eu tenho lá. E aí o que acontece? Você vê que o tratamento funciona, 30%, mas funciona menos do que talvez você queira que ele funcione. Você gostaria que ele funcionasse acima de 50%, talvez, dos casos. Não é o que está acontecendo. Então, não adiantou o valor de P ser menor do que 5%, porque ele sendo menor do que 5% não significou que o tratamento funciona de maneira satisfatória. A hipótese alternativa está correta. Significa apenas que a hipótese nula tem menor chance, menor probabilidade de ser verdadeira. Mas não significa que ela não é verdadeira, que ela é falsa. Então, quando eu tenho o tratamento funcionando ali 30%, eu diminuo a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Mas eu consigo alcançar um nível de resultado que realmente anula essa hipótese nula, de que o tratamento não funciona? Não. Então, o valor de P mostra apenas a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Ela pode ser mais alta, pode ser mais baixa que o limite imposto. Mas isso é apenas um indicativo. Não significa que ela é verdadeira ou ela não é verdadeira. Vamos ver se a segunda situação aqui. Mesma coisa. Hipótese nula, o tratamento funciona, não funciona. Hipótese alternativa, o tratamento funciona. A hipótese alternativa foi criada com bases, mas bases não tão sólidas assim, o que acabou gerando uma igualdade de chances para ambas as hipóteses. Pode ser que o tratamento funcione, pode ser que o tratamento não funcione. Igualmente. A hipótese alternativa não é uma hipótese fraca como na situação anterior. Pode ser que tenha alguma sustentação, mas não o suficiente para ser considerada muito forte. E aí o indivíduo vai, faz o projeto, coleta os dados, faz a análise, encontra o valor de P menor do que 5% e a tendência é dizer, menor do que 5% a hipótese nula não funciona. Não é assim. O valor de P
diz apenas se a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é alta ou baixa. O valor de P maior do que 5%, que é o limite imposto pelo pesquisador, significa que a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é alta. O valor de P menor do que 5% significa dizer que a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é baixa. Mas isso é apenas um indicativo. Vai lá dar uma olhada nos dados, para ver se isso se confirma. E aí você vai ver que o tratamento realmente funciona em uma grande proporção, embora não funcione numa parcela. E aí você vai definir se ele é significativo ou se ele não é significativo. Se você vai considerar que a hipótese nula realmente pode ser negada, considerada como não verdadeira. Vamos dizer que a tua expectativa é de 50% ou mais. Ela foi atingida. Então, para você é significativo. Então, aí vale a pena dizer que a hipótese nula não é verdadeira. Confirmou-se o indicativo dado pelo valor de P. E mais adiante, hipótese nula, o tratamento não funciona. Hipótese alternativa, o tratamento funciona. Uma hipótese muito bem sustentada, muito bem desenhada, muito bem embasada em evidências, etc., tem muita chance de estar correta. E a hipótese nula, consequentemente, tem pouca chance de estar correta. Aí o indivíduo vai, faz o projeto, coleta os dados, analisa os dados, valor de P menor do que 5%. A hipótese nula não está correta. A hipótese alternativa é que está correta. Não essa. O valor de P é apenas um indicativo. Olha, a probabilidade da hipótese nula estar correta é baixa, baseada no limite imposto pelo pesquisador de 5%. Se o P-valor fosse maior do que 5%, olha, a probabilidade da hipótese nula estar correta é alta. P-valor abaixo de 5%, a probabilidade da hipótese nula estar correta é baixa. Mas isso é apenas um indicativo. Vai lá, dá uma olhada e vê se isso se confirma nos dados. E aí você vai lá e vê que realmente o tratamento funciona bem acima da tua, quando a tua expectativa fosse acima de 50%, bem acima da tua expectativa de 50%. Então, realmente é um resultado significativo. Realmente, a hipótese nula posso considerar como falsa, né, como não verdadeira. A hipótese alternativa é a correta. O indicativo dado pelo valor de P se confirmou na realidade. Então, olhando para essas três situações, nós vemos que o valor de P ele pode ser confirmado como um bom indicativo de que a hipótese nula não é verdadeira, mas ele também pode não estar associado com uma hipótese nula falsa. Por isso, ele é considerado um valor apenas indicativo, é uma probabilidade da hipótese nula estar correta. Probabilidade alta ou probabilidade baixa da hipótese nula estar correta. E essa confusão toda da interpretação do valor de P, ela aconteceu por conta principalmente desses três senhores.
O Fischer foi quem criou o valor de P, a medida do valor de P, estatístico britânico. E quando ele criou com esse sentido, de ser um valor que apenas seja indicativo, sugestivo do que está acontecendo em relação à hipótese nula. Qual a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira? É maior ou menor do que um determinado limite? E olhando para esse indicativo, nós olhamos para os dados de uma maneira mais cuidadosa. Se o valor de P diz que a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira é alta, eu vou olhar para os meus dados buscando verificar se isso se confirma. Se o valor de P diz que a probabilidade da hipótese nula ser baixa, da hipótese nula ser verdadeira, é baixa, eu vou olhar para os dados, cuidado para ver se isso se confirma. Eu não vou, a partir do valor de P, definir de pronto que a hipótese nula é ou não é verdadeira. Só que, no mesmo período, esses outros dois senhores aqui, Jerzy Neyman, estatístico polonês, e o Egon Pearson, que é filho do Carl Pearson, que é um estatístico britânico também, eles começaram a desenvolver métodos que eram mais rigorosos em relação a essa análise de dados. E o Fischer e o Neyman não se davam muito bem. Então começou a haver uma briga entre eles, e essa briga tomou uma proporção tão grande que as pessoas esqueceram do que eles estavam tratando em relação ao conhecimento estatístico. Simplesmente pegaram tudo que eles tinham feito, misturaram no liquidificador e nessa misturada nasceu a ideia de que o valor de P determina se a hipótese nula é verdadeira ou é falsa. E quando a gente fala que o Neyman e o Pearson desenvolveram métodos mais rigorosos, mais robustos para análise de dados, do que aqueles outros que o Fischer vem desenvolvendo, na verdade, nós não estamos dizendo que um é melhor do que o outro. Nós estamos dizendo que eles melhoraram mais ainda aquilo que já vinha sendo feito pelo Fischer. Mas o conjunto dos métodos é bom o suficiente para ser utilizado até hoje. E eu coloquei aqui o Jacob Cohen, que é um estatístico que também ajudou a desenvolver
esses métodos de análise, e que não se misturou nessa briga, porque o Jacob Cohen ele criou um índice chamado de D, que mostra nada mais do que o tamanho do efeito que uma exposição, que um tratamento teve sobre a amostra. Então, valores baixos de D significam que, se nós formos comparar duas amostras, a amostra A e a amostra B, a diferença entre elas não é muito grande. Nós pegarmos um valor de D maior, significa que se nós pegarmos duas amostras, a diferença entre elas é maior. E quando nós consideramos essas diferenças, esse tamanho do efeito, esse índice D de Cohen, nós podemos relacionar esse índice ao poder de um teste estatístico. Vamos pensar num teste aqui como o teste T. O teste T não tem um poder, ele tem vários possíveis poderes, níveis de poder. Ele pode ter um poder tão fraco durante uma análise, quanto um poder muito forte durante essa mesma análise. O que vai definir o poder que esse teste vai ter vai ser o número de indivíduos que vão estar compondo aquela amostra. Então, se eu quero que o meu teste tenha 95% de poder, e esse poder refere-se a quê? Refere-se a não poder de não cometer o erro tipo 1. E o que é o erro tipo 1? O erro tipo 1 significa negar a hipótese nula quando ela está correta. Então, um teste estatístico, quando ele é aplicado, ele não pode cometer erros. E um teste estatístico, quando ele está sendo aplicado para testar hipóteses, para testar a hipótese nula, para verificar se a hipótese nula é verdadeira ou se ela não é verdadeira. O erro do tipo 1 é quando eu digo que a hipótese nula é falsa quando ela é verdadeira. E o erro do tipo 2 é quando eu digo que a hipótese nula é verdadeira quando ela é falsa. Então, os testes estatísticos não podem cometer esses erros.
para que se evite que eles cometam esses erros, você precisa dar poder a eles. E como é que eu dou poder a um teste estatístico? Dou poder a um teste estatístico quando eu uso um N elevado. Quanto maior o número de indivíduos numa amostra, maior o poder que o teste estatístico vai ter para definir se a hipótese nula é verdadeira ou se ela é falsa, definir corretamente se a hipótese nula é verdadeira ou se ela é falsa, e não cometer erros do tipo 1 ou do tipo 2. Então, percebam que o índice D ele tem valor baixo, significa dizer que as diferenças não são grandes entre os grupos. Significa dizer que a hipótese nula é verdadeira. E nós já conversamos antes, e quando se cria uma questão, e essa questão gera hipótese alternativa, que gera hipótese nula, e se vai praticar uma ação para se verificar qual das duas está correta, o que se vai fazer é testar a hipótese nula. Né? Vai se tentar provar que a hipótese nula está correta. Então, se eu vou tentar provar que a hipótese nula está correta, eu vou criar condições que estejam de acordo com isso, estejam de acordo com a correção da hipótese nula, de acordo com a ideia de que não há diferença entre os grupos. Então, eu posso saber quantos indivíduos eu vou precisar na minha amostra, considerando a hipótese nula verdadeira, ou seja, um valor de D baixo, e, ao mesmo tempo, saber quantos indivíduos eu devo ter na amostra para dar poder ao teste estatístico para que ele não, ao utilizarmos dele, não cometamos erros do tipo 1 ou do tipo 2. Ou seja, que a utilização do teste consiga definir de fato se a hipótese nula é verdadeira ou se ela não é verdadeira. E aí você tem uma das explicações para a necessidade de um valor de N elevado, né, de um número de participantes elevado, para que um trabalho seja considerado forte, né, relevante. Quanto maior o número de participantes, melhor os resultados que esses trabalhos podem apresentar. Então, isso aqui é apenas um pouco daquilo que precisa ser avaliado para se chegar à conclusão se uma hipótese nula é verdadeira ou se essa hipótese nula não é verdadeira. O valor de P sozinho é apenas um indicativo de que existe uma probabilidade maior ou menor dela ser verdadeira. E com esse indicativo em mãos, você vai olhar com cuidado o que os dados estão mostrando.